E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Olha, nós vamos desempacotar um negócio super denso, os pontos de tensão globais que estão completamente interconectados no momento. Sabe aquela história de efeito dominó? É exatamente isso. Desde a guerra tecnológica pesada entre Estados Unidos e China, até aquelas mudanças drásticas que estão literalmente reescrevendo as alianças centrais. Vamos mergulhar de cabeça no que está reconfigurando o tabuleiro internacional neste exato segundo. Nossa agenda hoje passa por 6 pontos-chave: a tensão global entre os Estados Unidos e a China, a disputa pelas terras raras, os gargalos de energia e logística, o papel do BRICS no centro da crise, a batalha pela América Latina e, por fim, a reconfiguração das alianças globais. Vamos mapear juntos como, por exemplo, os conflitos no Oriente Médio estão causando um efeito cascata simplesmente massivo nas cadeias de suprimentos e nas instituições multilaterais. Ponto número 1. A tensão global entre Estados Unidos e China. E a gente começa direto no epicentro de todo esse realinhamento, a visita de altíssimo risco de Donald Trump a Xi Jinping, lá em Pequim. Para entender o timing, pensem no seguinte. No final de fevereiro, o início da guerra contra o Irã não só desestabilizou o Oriente Médio, como bagunçou totalmente a agenda diplomática de Washington. Aquela visita mega importante a Pequim, que era para acontecer em março, teve que ser empurrada lá para meados de maio. Isso alterou completamente, mas completamente mesmo, o relógio estratégico americano em relação a Taiwan e a China. E o ponto crucial aqui, gente, é o peso diplomático da coisa. O analista Robert Kagan destaca que o fracasso na tentativa de derrubar o regime iraniano de forma rápida foi um erro de cálculo gigante. O resultado, o presidente americano chega a Pequim numa posição muito, mas muito mais fraca. É como se ele entregasse de bandeja a chance para que a China e a Rússia assumissem aquele cobiçado papel de mediadores da paz global. O que nos leva ao nosso segundo ponto: a intensa disputa pelas chamadas terras raras. Olha como a geopolítica bate de frente com a realidade dos recursos. Os Estados Unidos até estão suando a camisa para aumentar a extração bruta, mas a China ainda domina absurdos 91% de todo o processo global de refino e separação projetado para 2025. E a pegadinha é essa: tirar a rocha do chão é só o começo. Sem dominar o refino, que os chineses usam como uma alavanca política poderosíssima, o minério bruto não serve para quase nada na tecnologia de ponta. Para piorar, essa guerra no Oriente Médio escancarou uma vulnerabilidade imensa na cadeia de defesa do Ocidente. Veja bem, elementos como o praseodímio e o neodímio são fundamentais para turbinas elétricas e carros elétricos. Mas minerais muito específicos, tipo o samário, esses são espinha dorsal da defesa militar. Eles são desesperavelmente necessários para fabricar aqueles ímãs de super precisão que guiam mísseis avançados, sabe? Tipo os sistemas Patriot e Tomahawk. Para tentar fugir dessa dependência extrema, os Estados Unidos estão injetando dinheiro pesado, distribuindo subsídios a rodo. Projetos internos como Mountain Pass e Brook Mine estão sendo acelerados no máximo, além de fomentarem startups de reciclagem tipo a Recycle. E não para por aí. O capital americano, através da empresa USA Rare Earth, acabou de comprar 10% da produtora brasileira Serra Verde. É uma tentativa frenética de construir uma cadeia de suprimentos segura e totalmente fora da órbita de influência asiática. Seguindo para o nosso terceiro ponto, os enormes desafios em cadeia envolvendo energia e logística. Lembram de todas aquelas sanções pesadas e a promessa europeia de banir o combustível russo até 2027? Bom, a realidade comercial é bem diferente. As importações de gás natural liquefeito da Rússia para a União Europeia, na verdade, deram um salto de 16% logo no primeiro trimestre. Países como França, Espanha e Bélgica puxaram esse recorde para cima. Isso mostra, na prática, como a Europa está sofrendo para abrir mão de uma energia acessível no meio dessa bagunça estrutural. Então, como exatamente os conflitos no Oriente Médio estão ameaçando a segurança marítima mundial? Porque todos esses choques na matriz energética acabam batendo direto de forma brutal no transporte de cargas. A coisa escalou de um jeito que simplesmente paralisou rotas comerciais gigantes da noite para o dia. Lá na Organização Marítima Internacional em Londres, o alerta vermelho soou por causa do bloqueio no Estreito de Hormuz, que acabou deixando civis confinados no mar, sem falar no retorno assustador da pirataria na costa da Somália. A resposta imediata foca em tentar abrir corredores de evacuação política. Mas, olhando lá para frente, a organização já está acelerando o chamado Código MAS. É um conjunto de regras totalmente revolucionários só para navios de carga 100% autônomos, ou seja, tirar os humanos da jogada para não ter mais o risco de reféns no futuro.
Vamos agora ao quarto ponto, que é crucial: o papel do BRICS bem no centro dessa crise toda. Em Nova Delhi, na Índia, os ministros das relações exteriores do grupo estão estruturando 3 sessões de trabalho super densas. O foco? Discutir as questões globais, os 20 anos de resiliência do bloco e a tão falada reforma da governança global. Mas tem um detalhe enorme aí. O ministro chinês Wang Yi não pôde comparecer. Ele ficou retido em Pequim justamente por causa daquelas manobras diplomáticas urgentes exigidas pela visita de Donald Trump à Ásia. E com tudo isso, o bloco está passando pelo maior teste de fogo da sua história quando o assunto é unidade interna. Com a recente expansão, o BRICS literalmente absorveu conflitos militares ativos para dentro de casa. Pensem só, de um lado o Irã exigindo que o grupo entre num consenso para condenar fortemente as ações dos Estados Unidos e de Israel. Do outro, Emirados Árabes e Arábia Saudita encontram-se em posições opostas, supostamente realizando retaliações militares que tornam qualquer declaração política conjunta algo quase impossível de se alcançar. Toda essa fricção global nos leva de forma bem lógica à seção 5, a acirrada batalha pela América Latina. Pessoal, a influência econômica da China aqui na América Latina é simplesmente avassaladora. De todo o capital injetado entre 2015 e 2021, o Brasil absorve a maior fatia com 35%, seguido por Chile, México e Peru. E adivinha? Quase metade de todos esses bilhões foi parar direto na veia do setor de energia e infraestrutura pesada. É uma estratégia cirúrgica para conectar as matrizes energéticas locais aos interesses asiáticos e ao avanço da nova rota da seda. Claro que essa infiltração massiva ia provocar uma reação feroz, certo? Na sua estratégia para 2025, o governo americano oficializou o que eles chamam de corolário Trump, a antiga doutrina Monroe. Washington trata esse avanço chinês como um erro estratégico inaceitável e exige alinhamento do continente. O troco da China atualizaram seus documentos oficiais, inserindo de vez a América Latina debaixo do guarda-chuva de suas gigantescas iniciativas de desenvolvimento e segurança global. E chegamos ao nosso sexto e último capítulo, a profunda reconfiguração das alianças globais. Enquanto vemos os pilares ocidentais dando umas tropeçadas, as nações emergentes desenham rotas totalmente inéditas. Olha só o caso do Brasil. O chanceler Mauro Vieira fez uma viagem histórica agora em maio. Ele foi se encontrar com o presidente Tokayev, no Cazaquistão, e o presidente Mirziyoyev, no Uzbequistão. Essa aproximação super audaciosa com o bloco da Ásia Central serve para contornar possíveis sanções do Ocidente e, claro, garantir a importação daqueles fertilizantes que são a verdadeira força motriz do nosso agronegócio. E o contraste com o pragmatismo do Sul global não podia ser maior. As bases do Ocidente estão balançando. Tem analista da geopolítica apontando que a decisão americana de remover 5.000 soldados das bases na Alemanha representa uma ameaça existencial à OTAN. Para muita gente na aliança, ver os Estados Unidos retraindo tropas sob a justificativa de focar em tensões com o Irã escancara fraturas severas e lança a Europa na sua pior crise de segurança em décadas. Tudo isso que nós conversamos hoje deságua numa reflexão essencial. Tem muitos especialistas defendendo que os países emergentes, que estão bem no meio desse cabo de guerra, deveriam adotar uma passividade estratégica. Focar puramente no comércio pragmático para proteger a própria soberania, sem tomar partidos em conflitos. Como vocês avaliam isso? Como essas nações podem usar esse efeito dominó a seu favor para sair ganhando? Quero muito saber a opinião de vocês, então, por favor, deixem suas respostas e análises nos comentários logo abaixo. Nós vamos ler todas. É isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. O link do Apoia-se está na descrição dessa análise. E olha, não esqueçam de curtir o material, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuarmos desbravando esses bastidores cruciais da geopolítica mundial juntos. Muito obrigado pela companhia incrível nessa nossa imersão de hoje e até a próxima.